pode tentar adiantar algumas parcelas de todo o Estado, né, dos 60 milhões mensais, obviamente tentar adiantar, isso é o valor de cada um que recebe pelo fluxo de caixa nosso, mas não especificamente a dívida de Valadares, e se o pagamento das parcelas aí que restam, nós estamos indo no final de junho, né, o pagamento já está sendo feito das parcelas de junho, tentar na nossa organização adiantar parcelas gerais, mas nada individualmente em relação a Valadares. Nós temos uma novidade, que é a Lei Complementar 171, que foi aprovada na Assembleia, acho que está todo mundo ansioso por ela não resolve o problema de liberação do recurso. Então nós estamos junto com a Segov discutindo um formato do decreto e a intenção do governo é ser o mais simples e que libere maior quantidade de recursos para que vocês utilizem de forma mais livre. Isso é a curto prazo. Só que isso depende, obviamente, de regramentos, a Segov que está fazendo isso, né, Michele? Sim. E junto com o presidente Tadeuzinho, que vai ser essa discussão sendo feita, então, a curto prazo, independente da dívida do município, é um recurso além, obviamente, do município de Valadares, de todos vocês, olhando o que já foi pago e olhando o que será pago dentro das parcelas da dívida. Então, é um fluxo de caixa novo, vocês teriam autonomia na utilização dos recursos. Estamos vendo dentro da legislação vigente e do acordo que foi feito antes da 171, mas a Segov está junto com o Tadeuzinho. Eu posso dizer que o governo de Minas está fazendo um esforço maior possível, que nós não queremos nenhum dinheiro de volta e nós não queremos nenhum dinheiro parado na conta de vocês. E por que eu estou falando de dinheiro parado na conta de vocês? Eu gosto de reconhecer a dificuldade que é para o Estado da saúde, mas eu acho que todos vocês saibam que vocês nunca receberam tanto recurso da saúde de forma ordinária na história de vocês. Eu falo isso com tranquilidade, porque com a atenção primária no passado foi R$1 bilhão para a atenção primária. Em 2018 foram R$2 milhões do Estado. Eu falo que eu não sei fazer essa conta, quantos por cento dá mais? De 2 milhões para 1 bilhão. Do cofinanciamento são R$450 milhões, vocês bancavam sozinhos. Eu sei que vocês estão gastando 30%, 40% com recurso com saúde, nós sabemos disso. Quando ano passado nós liberamos recursos para transporte intermunicipal, quadruplicamos o valor de repasse para as UPAs. Então quem tem UPA aqui, né, Valadares, por exemplo, nós quadruplicamos o valor de repasse para a UPA. Nós estamos compra de medicamentos de atenção básica, nós estamos tendo a intenção de desonerar vocês, porque vocês têm de gastos periódicos da saúde, vocês estão lá na rua. Então vocês vão perceber que nós soltamos políticas extraordinárias de recursos para reduzir o peso que vocês têm lá na ponta. A gente sabe que é muito grande e vocês ficaram aí um tempo sem o Estado participar. Então a gente não está querendo criar recursos, despesas novas com gastos novos. Estão querendo dar mais receita para vocês, para que isso desonere um pouquinho, porque eu tenho certeza que vocês têm ruas para asfaltar, tem escolas municipais para reformar e a saúde vai puxando todo esse recurso. Então é um papel nosso. Em relação à cirurgia eletiva, nós estamos provavelmente duplicando o valor que nós vamos colocar. Então, para quem em termos práticos, nós vamos rever a tabela, nós vamos provavelmente pagar, independente de nível, o valor de uma tabela diferenciada, 1 a 200 cirurgias, e aí o que vale para vocês as cirurgias eletivas. Nós vamos bonificar os municípios se eles respeitarem a proporcionalidade da PPI. Vou dar um exemplo. Valadares, ela tem uma PPI, 50% de fazer para ele, 50% pactuado de PPI. Se ele cumprir pelo menos esse mínimo, ele vai receber ainda mais recursos. É uma forma de bonificar o que é pactuado, a referência, para que não adianta o município que tem um hospital fazer a cirurgia só dele e não fazer a cirurgia que está em volta. Então, o Opera Mais vai vir com esse dinheiro. A gente está esperando operar mais de R$400 milhões por ano. É muito dinheiro. E o valor está sendo revisto. E as portas de entradas vão receber reajuste. Nós tivemos a reunião e eu tenho noção que o valor que a gente paga, isso vale para Valadares também, o valor que a gente paga por porta de entrada na rede de resposta é pequeno e nós vamos reajustamos UPAs e vamos reajustar o valor de porta de entrada. Vai ser deliberado na CIB de julho
e provavelmente já no próximo quadrimestre esse valor do valor será revisto. E o valor do valor, a política vai ser completamente revista. Nós vamos pagar agora por produção, boa parte dela, menos incentivo e mais produção para garantir acesso. E nós vamos colocar recursos nos tetos de média e de alta complexidade. Recursos ali para não existir teto, para Valadares poder extrapolar o teto dele com tranquilidade e também ter o dinheiro depositado no pleno. O pleno vai receber o recurso antes, dando previsibilidade e que ele tenha tranquilidade de dizer: eu posso admitir os pacientes que eu tenho dinheiro em caixa que o Estado adiantou. Isso também vai ser pactuado em julho. Então, essas mudanças em termos gerais. Só para lembrar vocês que a região de Valadares não tinha nenhum leito de UTI pediátrico até um ano e pouco atrás. Nós temos 20 leitos de UTI pediátrico. No dimensionamento eram necessários 14 leitos, nós temos 20. Então, a gente vem tentando, está precisando de muito esforço. Conversei com o Miguel, secretário estadual de saúde do Espírito Santo. Nós vamos pactuar a rede limítrofe entre Minas e Espírito Santo, para que não precisamos colocar em carros, caminhonetes o paciente e o SAMU puder levar além da divisa. E vamos pactuar recursos em que a PPI, por exemplo, possa sair do estado de Minas e ir para o Espírito Santo, que muitas vezes é mais perto, tem alta complexidade e pode garantir uma assistência. O que a gente quer é acesso de qualidade. E aí, levei já com o Miguel, foi discutido no consórcio interestadual entre os estados do Sul e Sudeste, que foi o COSUD, que aconteceu há 3 semanas aqui em Belo Horizonte, e isso gerou um grupo de trabalho que nós vamos pactuar, mas é super importante qualquer articulação política com o secretário estadual de saúde de lá ou com o governador. Isso foi demonstrado e apresentado por mim aos 7 governadores no dia do COSUD. Tem uma expectativa muito positiva para a gente fazer dessa forma. Consórcio, nós aumentamos o transporte, né? Então nós vamos esse ano dar mais micro-ônibus para o consórcio, nós vamos contratar média complexidade, o edital de média complexidade, e nós vamos, obviamente, o governo de Minas vê o consórcio como uma estratégia grande para exonerar os municípios, chegando às especialidades, às cirurgias, os exames. Então aí a Michele e a Segov nos passa, a Segov tem um olhar para consórcio muito forte em relação à atuação deles nos municípios. Então, em termos gerais, vai vir mais recursos para a política hospitalar, vai vir mais recursos para a cirurgia letiva, vão se gerar recursos pela lei complementar 171 a curto prazo. Mas não ouvimos aqui, já me reuni com o secretário de Valadares, deve ter um mês, e obviamente foi muito bem falado, né, prefeito? A gente não vai resolver todos os problemas numa reunião, mas a gente vai conversar especificamente com o Valadares para entender como a gente pode ajudar a dar previsibilidade e garantir que esse acesso não seja descontinuado. Não é à toa que nós temos um secretário de saúde novo aí no cargo, então ele está herdando uma bomba muito grande, mas honestamente, na história de Valadares, eles nunca receberam tanto recurso da saúde na história deles. Mas eu sei que a bomba é grande. Então, é uma responsabilidade grande de ter que consertar a casa, reorganizar. Não é fácil. Mas com termos práticos, quando se fala em recurso em dinheiro, que a secretária falou em dinheiro, eu tenho convicção que nós estamos de 3,8 bi para 9,8 bi em saúde. São 6 bilhões a mais de fluxo financeiro, além do pagamento da dívida. O governador, pela primeira vez na história, paga os 12%, e vocês sabiam que era um cheque sem fundo. A gente tinha orçamento, cumpriu os 12%, mas o dinheiro não chegava. Não é à toa com 6,7 bilhões de dívida. E a gente vem tentando pagar. Então, assim, o olhar para Valadares, o SAMU de Valadares, todo o SAMU de Valadares PCF, todo ele puxado pelo Estado, todo 100%. Enquanto não é habilitado, até hoje não foi habilitado. E a gente tem esse olhar, sim, para algumas regiões. Eu destaco Valadares, a Mucuri, que é muito difícil,
muito difícil, os jequitinhonhos, que têm olhares especiais pela gente. Mas, tá certo, a gente tem que garantir o acesso, não tem como o paciente perder o tempo. Incomoda menos ele ir para longe, incomoda mais ele ter um tratamento conservador, curativo, e ter que sair para uma cirurgia de artroplastia de quadril, que gera, não só é mais caro, mas uma recuperação do paciente muito mais complicada, você sabe muito bem disso. Mas já adiantando que dentro da urgência e emergência das cirurgias eletivas, Itabirinha é um bom exemplo para a gente, não vai faltar recurso em cirurgia eletiva. Toda cirurgia eletiva hoje é paga pelo Estado. São 60 milhões do governo federal, 250 milhões nossos. Vamos falar que o governo federal tem 60 milhões e não tem teto. E agora nós estamos revendo no próximo mês o pagamento do último quadrimestre do Opera Mais, vamos pagar o que foi extrapolado para trás, e já no mês seguinte a gente paga isso pleno, que é o caso de Valadares, a gente paga antes. Então o Estado de Minas vai pagar antes e se desconta na próxima parcela se não cumprir, ou paga-se a mais se aumentar. Então hoje não tem limite financeiro para a cirurgia eletiva, e o valor a Minas, que saiu de 697 milhões para 1 milhão e 100, vai ter mais recursos. Então nós vamos chegar em 2 bilhões de reais só de política hospitalar. Ou seja, nós temos que discutir a reorganização da rede. Nós não podemos achar que é fácil, não é fácil. Mas em termos práticos de recurso novo a curto prazo, Valor, Opera Mais e a Lei Complementar 171, presidente, nós vamos, com o decreto do governador, nós vamos achar um caminho com foco em vocês. Vocês têm esse recurso liberado. E é um compromisso nosso com a Assembleia, especialmente com o presidente Tadeuzinho, e com todos os deputados também que trazem esse ponto como fundamental, e vai ser resolvido aí em julho. E vocês vão ter realmente esse problema, em especial os Valadares. Vamos sentar, vamos conversar para ver o que a gente pode fazer em relação à previsibilidade para Valadares e na reorganização. Eu acho que a Soleste é um ponto que concentra aí as demandas de todos no mesmo lugar, para que a gente ache um caminho, obviamente, nesse caso, aí aproveitar o deputado que está aqui, do governo federal, né, deputado? O Elvésio é um grande parceiro nosso aqui, o Elvésio estava com ele ontem em Brasília, por causa da CIT, e tentar, o teto de Valadares é muito baixo. O teto federal de Valadares é baixíssimo, é desproporcional aos outros tetos do estado, e de outros estados nem se fala. Mas é de todos, todo mundo tem teto baixo. Todos, quando eu falo de Valadares, é da região de Valadares, desculpa. O teto da Macro Leste é um teto proporcionalmente muito baixo. E aí nós temos que buscar no governo federal, também está o deputado aqui, e eu me comprometo a ligar para o Elvésio no caminho da minha saída daqui já, dizer que eu fiz essa reunião para a gente achar um caminho de mais recurso federal para o território, para a gente conseguir, na pactuação de PPI, garantir mais recursos para Valadares e a gente conseguir. A Camila está continuando aqui, nossa subsecretária, ela obviamente tem uma visão ainda melhor do que a minha, sobretudo, e a subsecretaria dela é das políticas, para que a gente consiga dar mais previsão. Agora, vamos marcar uma reunião a curto prazo, para a gente ver, nós fizemos a primeira reunião, para ver o que a gente pode fazer, em especial o Estado de Minas vem investindo, aí falar em equipamentos, vem tentando investir muito em equipamentos, especialmente hospitais micro e macro regionais. A gente tem uma convicção que deixar os hospitais mais sustentáveis com investimento vale a pena. Obviamente, o nosso investimento tem que fazer sentido, tem que ser hospitais de referência micro e macro regional. Não adianta investir em hospitais que atendem só o seu município. O Estado tem que melhorar essa rede referenciada e ter um compromisso, vamos fazer um olhar ainda mais especial para a leste, que é o que a gente pode investir ali na região para que a gente consiga melhorar a situação. Fábio, só 2 minutinhos. Nessa reunião com o governador Valadares, eu sugiro que esteja presente COSEMES lá de governador Valadares representando, porque precisa também ter uma voz dos municípios vizinhos.
né, você falou de todo o investimento aí que teve no Estado para a saúde, a gente precisa discutir, né, alguns processos de trabalho, inclusive o governador Valadares, a fala de todos os prefeitos, essa desassistência, né, com os municípios. Então, acho que precisa ter alguém, se for possível, convocar alguém do COSEMES, né, alguma liderança lá para estar participando. Enquanto vamos discutir a rede como um todo e, sem dúvida, o COSEMES é um papel fundamental. Sobressair, o presidente da cidade vai te dar Querem um ofício. dar todos os prefeitos? O prefeito, deixa eu só fazer uma colocação, uma sugestão em cima do seu ofício, que o secretário foi muito objetivo na fala de conseguir os recursos, possivelmente antecipando as parcelas do acordo, essa possibilidade existe, possivelmente a se agilizando com rapidez a organização do decreto referente à lei 171, que foi aprovado lá no consórcio, no evento da ANM, e mais todas as ações que você, de forma muito proativa, apresentou. Eu queria sugerir que meu nome, para apoiar os municípios da Soleste, em nome também do deputado Gustavo Valadares, em nome do deputado Laviola Neto, que a Secretaria pudesse, junto com a Segov, estudar o que eu posso chamar de combo dos municípios da Soleste. De repente, apresentar um projeto da Segov que libera um recurso a mais, ou para um carro, para renovar a frota, ou para um equipamento de saúde que possa atender localmente cada realidade, ou algum recurso extra de piso ou de débito da cidade. O que for possível, de repente, vamos estruturar uma proposta dessa. É um extra para essa cidade, pelo esforço dos prefeitos e prefeitos da Eu deixo esse pedido para o senhor, junto com o ofício da Floresta. Vamos ver com a Michelle, quem vai responder, pode deixar. Depois dessa foto, vão todos que estão aqui presentes, vamos fazer a foto Tudo conjunta. dividido. Deixa essa primeira foto oficial só de prefeitos. Secretário de Valadares, vamos puxar a fila agora, todo mundo vai ficar Tirou a foto dela? Pode encerrar o vídeo, Fabrício. Pode encerrar o vídeo.